Oh, perfeito. Bom, boa noite a todos. Senhoras e senhores, é com muita satisfação, muito prazer que nós estamos aqui hoje, iniciando o nosso 7º show pecuário, de uma forma que, em nome do Sindicato Rural de Cascavel e em nome da Sociedade Rural de Cascavel, iniciamos, então, o nosso evento, que segue para o seu 2º ano no formato digital. Infelizmente, com essa pandemia, nós precisamos fazer dessa forma, para que todos os senhores tenham a oportunidade de participar, receber o conhecimento, sendo oportunizado por especialistas, como o dia de hoje e os demais, para que os senhores, no conforto da sua casa, possam, na verdade, adquirir parte desse conhecimento e hoje, em especial, também nós estaremos vendo o que é que o Ministério da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento tem dentro dessa nova visão que nós estamos trabalhando hoje, que é a inovação, que é uma escolha que se faz necessária. Nessa edição, vamos mostrar ao pecuarista, aos profissionais da área, como atuar frente aos avanços das novas tecnologias, as modernidades do agronegócio e da pecuária brasileira. Nós, do Sindicato Rural, levaremos essa informação até você, para que você tenha esta oportunidade no dia de hoje. E, para isso, eu preciso conversar com vocês um pouquinho, para esses que estão entrando agora, para os senhores e senhoras que nos ouvem, passar também aqueles que, acreditando em nós, acreditando da forma online, acreditando nos eventos desta forma, nos patrocinaram. Por isso, eu quero agradecer a Pioneer e a Corteva, a Metropolitana Tratores, a Primato, o Cicobi Cred Capital, a Unidome, nossos apoiadores, que sem isso nós não poderíamos também estarmos aqui, que é a FAEP, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, e o Sou Agro, também um grande parceiro nosso. Eu agradeço em nome das entidades organizadoras a todos os senhores, que não seria possível realizarmos esse evento, sem, claro, a participação de vocês. Antes de iniciar, eu queria dizer e ressaltar que nós vamos fornecer também certificado a todos os estudantes que, porventura, o queiram. Para fazer isso, vocês entrem no chat, digam o seu nome, quero certificado, seguindo do seu telefone e e-mail. E assim nós poderemos fornecê-lo, claro que posterior ao evento. Nesse ano também, uma novidade para nós e para todos, que nós faremos sorteio no final do evento, após a nossa palestrante que nos brindou com essa palestra, aí nós faremos na sequência, após as perguntas, porque ela fará a sua palestra, abrirá espaço para perguntas, e aí sim, posteriormente a isso, é que nós entraremos com o sorteio de alguns brindes. Hoje nós teremos 2 brindes para quem estiver aí participando no chat. Tá? Quero, nesse momento, então, dar as boas-vindas, à doutora Cibele Silva, em nome do Sindicato Rural de Cascavel e da Sociedade Rural. É uma satisfação recebê-la, doutora Cibele, nesse momento, trazendo esta oportunidade para nós aqui, quase que no extremo sul do Brasil, poder conhecer um pouquinho do Ministério da Agricultura, a senhora que teve aí dentro dessas áreas de tecnologia e inovação, essa questão que hoje está criando a revolução, pode-se dizer assim, Nós sabemos aí, dentro da própria Embrapa, o quanto se tem e a revolução que isso está causando hoje numa pecuária moderna, numa agricultura moderna, e é com imenso prazer e satisfação que nós recebemos a senhora aqui. A todos vocês, eu quero dizer quem é a doutora Cibele, a Cibele Silva. Ela é engenheira química, advogada, mestre em propriedade intelectual e inovação. Possui experiência em gestão de inovação, propriedades intelectuais por 15 anos trabalhado em empresas públicas e privadas, como CEMIG, a Vale
e Embrapa. Nos últimos anos, fez parte do time da Embrapa em Brasília também. A Embrapa, para nós, é uma pérola, sabe, doutora? E, na verdade, nós não podíamos deixar de ouvir pessoas que estivessem ligadas e dentro da própria Embrapa. Ela falará também, e atualmente ela trabalha no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, atuando como diretora de inovação. Ela falará sobre perspectivas de futuro para a inovação no agronegócio. Doutora Cibele, seja bem-vinda, é com prazer enorme que passo a palavra à senhora para que possa discorrer sobre a sua palestra. Boa noite. Boa noite a todos. Muitíssimo obrigada, doutor Paulo. É uma grande satisfação fazer parte aqui, contribuir um pouco com vocês nesse show pecuário, né, que já conta aí com 7 anos de realização. E então, em nome, né, do nosso Ministério da Agricultura, principalmente do nosso secretário de inovação aqui, o Fernando Camargo, eu agradeço, né, o convite, né, e agradeço na sua pessoa, doutor Paulo, do Sindicato Rural de Cascavel, que é sempre uma satisfação a gente trazer um pouco do que a gente faz, um pouco do conhecimento em inovação no agro, porque a gente acredita, né, mais do que nunca, que inovação é fundamental, acontece, e a gente só chegou onde chegou em razão de inovação. Então, eu agradeço muito essa oportunidade de estar falando aqui para vocês hoje. Estou, né, cobrindo boa noite a todos que nos acompanham aí nas redes sociais. E a pandemia trouxe uma coisa relativamente positiva, apesar, né, de todos os seus problemas, que é a gente conseguir, né, estar distante fisicamente, mas fazer com que a nossa voz ecoe aí nos 4 cantos do Brasil. E, além de tudo, né, fica gravado, de repente, para o pessoal poder assistir quando não, em outra oportunidade. Então, a digitalização, que é um tema sobre o qual eu vou falar, mas que está aqui presente na nossa rotina por meio das lives, das participações em seminários, ela também nos proporciona essa proximidade. Então, é um grande prazer, né, estar aqui falando com vocês à distância, usando aqui o Zoom. Eu vou, para dar início aqui à minha fala, eu vou usar alguns slides para guiar a fala, para mostrar um pouco para vocês o nosso trabalho, um pouco do que a gente vem fazendo no Ministério da Agricultura, e ao longo dos exemplos eu vou mencionar muito a Embrapa, que é minha casa no agro, né? Não tenho a formação no agro como muitos de vocês, mas tenho a formação ali na lida, nos meus 10 anos de Embrapa, principalmente na área de inovação, e tive a felicidade de passar por outras áreas que têm uma conexão com o agro, a questão dos fertilizantes no âmbito da Vale, né, a questão da energia, né, que move principalmente a energia alternativa, que está muito presente no agro também. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para dar início à fala. Acredito que todos já estejam visualizando. Bom, pessoal, o grande tema aqui que eu pretendo colocar para vocês como reflexão nessa oportunidade é a questão da tecnologia e inovação no agronegócio. É algo que a gente, né, muito comenta. Nós temos o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que comemorou na semana passada 161 anos de existência. E a nossa área de inovação, a Secretaria de Inovação aqui no Ministério da Agricultura, ela tem pouco mais de 2 anos. Então, a gente falar de inovação em termos, né, de governo no agro pode ser relativamente novo. No entanto, a gente percebe que o avanço promovido por meio de investimento em ciência, pesquisa e inovação ao longo aí dos últimos 40 anos, ele é tangível, ele é palpável. Então, o nosso grande objetivo como área de inovação aqui no Ministério da Agricultura é exponencializar os ganhos até então, falar sobre os ganhos que a gente já teve, que são evidentes, e para começar, eu coloco aqui para vocês uma notícia, né? Muitas pessoas vivenciaram isso, alguns estudantes não conheceram essa realidade, muitos estudantes do agro estão se formando e não conheceram a realidade do Brasil como grande importador de alimentos. Tem aqui jornais aí da década de 60, da década de 70, que falam, inclusive, em carne, né? Carne congelada não aparece. Segunda-feira só chega a carne lá da região sul. Na década de 60, né? Pode faltar pão no estado porque não tem farinha. Então, esse Brasil existiu há 40 anos atrás, quase 50 anos atrás. Isso era uma realidade. No entanto, hoje a gente teve um crescimento que é exponencial. Nós somos, né, um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. O Brasil hoje produz, em termos de toda a sua produção, 8 vezes o que sua população precisa
para se alimentar. Isso tudo só foi possível e muito por conta de pesquisa, por conta da grande, né, ideia que foi criar a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que revolucionou a agricultura tropical. Então, é sempre bom a gente começar lembrando um pouquinho do que era o passado, e muitos, pessoas aqui mais jovens não conheceram essa realidade, mas ela existiu. Então, hoje, essa abundância, em muito, ela se deve à inovação. E essa abundância a gente vê principalmente aí na pecuária. Aqui um gráfico para ilustrar essa questão para vocês, mostra aí, né, desde aí do ano de 1975, a expansão da pecuária no Brasil em termos de milhões de toneladas. Veja que no caso da carne bovina, foram mais de 300% de crescimento em termos, né, de produção, em termos de produtividade propriamente, mais de 3% ao ano. Então, o que a gente tem de fato é uma produção pujante, né, uma agro e uma pecuária extremamente pujante, e não é à toa que, por conta disso, hoje nós somos o primeiro lugar no mercado mundial em termos de exportação de carne bovina e o segundo lugar em termos de produção, né, são os dados aí mais atuais, aqui compilados pelo Ministério da Agricultura do mês passado. Isso tudo, pessoal, só é possível, né, eu repiso, porque a gente investe em ciência, em pesquisa, porque tem gente pensando, e teve, e a gente espera que continue tendo, no futuro, né, da agropecuária. E para dar continuidade, o que a gente tem, principalmente em termos de pecuária, é bom a gente sempre lembrar, de todo o potencial quando a gente fala em pecuária. Às vezes o pessoal está pensando em colares para poder monitorar o gado, brincos na questão da geolocalização e contabilização, pensar que qualquer coisa que você faça para esse mercado, não apenas a pecuária em si, que a gente está aqui falando para um público que conhece, né, o tamanho desse setor, mas digamos as empresas que vão produzir algum tipo de insumo focado na população de gado, por exemplo, sejam insumos de tecnologia para monitorar, sejam os próprios insumos alimentares. Lembrar que se a gente redesenhar o mundo, né, no Brasil a gente tem mais gado que gente. E se a gente redesenhar todo o mundo em termos da quantidade, né, de bovinos ali presentes, esse é o cenário que a gente observa. Então, a população, por assim dizer, né, de gado é grande, a demanda é grande, então qualquer dispositivo, tecnologia que a gente pense com foco no bovino, com foco na pecuária, tem um potencial de aplicação tremendo. Por isso, quando a gente fala em inovação, em novos desenvolvimentos, em digitalização com foco na pecuária, a gente está falando de um universo de possibilidades e de ganhos para todo o ecossistema, não apenas para o pecuarista. Por isso, eu vou entrar aqui um pouco mais em detalhes, né? Coloquei assim um panorama para mostrar para vocês, né? Tô quase, né, digamos, rezando para o vigário, porque vocês conhecem o setor, mas é bom a gente lembrar de onde a gente veio e onde a gente está, e que tecnologia e inovação não só nos trouxe até aqui, como pode nos fazer ir muito além. E por que a gente precisa pensar em ir além, não só em termos de pecuária, mas de agropecuária como um todo? Temos alguns dados aí recentes, né, que estudos após estudos, né, principalmente no âmbito da FAO e da ONU, são mostrados que a gente ainda tem uma quantidade de pessoas em insegurança alimentar moderada ou severa que gira em torno de 30% da população mundial. Isso é muito grave, né? E a gente tem ainda toda uma questão de que estima-se que em 2050 seremos 10 bilhões de habitantes. Então, toda a produção precisa crescer e crescer de forma sustentável. E quando a gente fala também em segurança alimentar, a gente não está só falando da questão da fome severa, que é um problema extremamente crítico, mas falamos também da desnutrição. Né? Sabemos que proteína move o mundo, existem, né, discussões a respeito da questão, né, da carne, da proteína de origem vegetal, mas eu acho que não existe nenhum tipo de, digamos, competição. A carne é fundamental, a carne é a principal fonte de proteína que a gente tem hoje em dia, e ela tem que fazer parte, né, do combate em termos de crescimento de produtividade a essa insegurança alimentar. Né? Todo um cenário que precisa crescer e a pecuária faz parte dele. Mas a gente tem
porém, que na verdade é uma grande oportunidade, que é que a gente precisa crescer, mas crescer com sustentabilidade. Eu já antecipo aqui que é o primeiro, que eu diria assim, é a prioridade número 1 de toda a agropecuária e eu diria a maior oportunidade de toda a cadeia de pecuária, que é falar em sustentabilidade. Porque a gente sabe que os sistemas produtivos são sustentáveis, a gente já tem, por exemplo, insumos biológicos para você usar na pastagem para ela crescer de uma forma mais adequada, e aí você tem o gado sendo alimentado com uma pastagem que deriva de um sistema que é sustentável, fora todos os outros parâmetros que eu vou comentar para vocês, e uma tecnologia que é muito conhecida, nasceu na Embrapa, né, o carne carbono neutro, que a gente tem a possibilidade de ter sistemas produtivos com foco na questão da mitigação do carbono, com foco, né, na questão da sustentabilidade. E isso é uma realidade na pecuária e a gente espera que esse tipo de sistema se aprimore, exponencialize, tenham outras experiências correlatas, porque esse quadro que a gente tem, né, de necessário crescimento da produção para combater toda a insegurança alimentar, é fundamental a gente ter ferramentas que tratem esse tema com sustentabilidade. E para tratar esses temas no âmbito do agro, com sustentabilidade, com inovação, a gente tem esse locus que eu mencionei para vocês no começo, que é uma Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação, que tem pouco mais de 2 anos, né, frente ao Ministério aí que tem, né, já mais de 160 anos, e dentro dessa secretaria, a área qual eu estou à frente hoje é o Departamento de Apoio para a Inovação Agropecuária. Aqui a gente pensa as diretrizes de futuro, a gente pensa políticas públicas que possam auxiliar a gente a inovar cada vez mais e a ter, de fato, mais sustentabilidade, mais inovação em todas as cadeias, né, agropecuárias, mas temos também especiais recortes, como eu vou mostrar para vocês. E dentro desse departamento, pessoal, dentro desse cenário que eu mostrei, o Ministério da Agricultura, ele desenhou 5 verticais de prioridade no âmbito de inovação agropecuária de modo geral, que a gente tem assim como linhas mestras. E cada uma delas, a gente tem um conjunto de iniciativas que eu vou mostrar assim, só para não ficar muito grande, vou mostrar um pouquinho de cada uma para vocês, pelo menos como exemplo. A gente tem várias iniciativas dentro de cada uma delas, mas a gente tem esse conjunto de 5 diretrizes que norteiam o desenvolvimento aqui de novas políticas públicas. E a primeira delas, pessoal, é a inovação aberta, é parceria, é como vocês estão aí, né, num sindicato rural, fazendo parceria com o Senar, fazendo parceria com produtores, com cooperativas. Inovação aberta é parceria acima de tudo. E dentro dessa seara da inovação aberta, a gente atua aqui com as startups, as agritechs, os ecossistemas de inovação, tentando colocar sempre na mesma página, né, a universidade, os institutos como a Embrapa, as agritechs, tem muitas agritechs, essas startups que estão nascendo, né, no seio aí de produtores rurais que identificam alguma dor, algum problema, e acaba que, né, os sucessores dos produtores começam a desenvolver alguma tecnologia de monitoramento, isso gera um negócio, isso gera uma empresa, isso é inovação aberta. Então, a gente acompanha aqui esses ecossistemas de inovação, o desenvolvimento de novas startups e damos diretrizes para elas no âmbito do agro. E a segunda vertical aqui, pessoal, é a bioeconomia. Bioeconomia, principalmente no contexto aqui de agricultura de base biológica, da questão dos recursos genéticos, onde os recursos genéticos animais também têm uma importância muito grande, porque a gente precisa de material para melhoramento, né? A gente comenta muito aqui no Ministério, a gente está vivendo uma pandemia, mas imagina se acontecesse aí a Covid do gado de corte, né? Imagina o problema que a gente não teria, e a gente teria que recorrer para solucionar esse problema onde? Em bancos de germoplasma, né? Onde esses materiais estariam conservados, para que a gente tenha cada vez mais o aprimoramento aí no melhoramento, seja na pecuária, seja também na questão, né, das plantas e de todos os alimentos que a gente consome. Então, em bioeconomia, a gente tem essa questão dos recursos genéticos, agricultura de base biológica, principalmente com o nosso Programa Nacional de Bioinsumos, e todas as discussões que dizem respeito, né, ao biológico de modo abrangente. E, para dando suporte a essas duas verticais, pessoal, a gente tem a própria sustentabilidade,
que é muito falada, a questão do ESG, né, o movimento aí de meio ambiente, governança e sustentabilidade propriamente. A gente tem aqui a discussão da melhor uso do carbono, aprimoramento no uso da água, aprimoramento no uso dos recursos naturais. Então, a sustentabilidade é uma vertical por si só, uma grande demanda. A gente tem também uma vertente que a gente chama de Food Tech, que nada mais são do que as cadeias agroalimentares do futuro e formas de agregar valor em cadeias. Uma das formas de agregar valor na pecuária, como eu mencionei, e vou usar como exemplo aqui ao longo da fala, é essa questão de você tangibilizar a neutralidade de carbono, a baixa emissão de carbono, transformar isso, digamos, seja num selo, numa marca, futuramente numa certificação, e aí você tem uma agregação de valor. Então, Food Tech também faz parte disso. Food Tech também envolve o desenvolvimento de novos ingredientes, se pensar em alimentos do futuro, se pensar em tecnologias de embalagem para aumento de vida de prateleira, entre outras ações nesse contexto. Então, Food Tech são o que a gente chama de cadeias agroalimentares do futuro, e nós temos aqui trabalhado com ações nesse sentido. E a quinta vertical aqui, o quinto pilar, pessoal, é um pilar que ele é transversal e dá suporte a um pouco disso tudo. É o que a gente chama aqui de agricultura digital, de digitalização da agricultura. E aqui cabe um universo, desde a gente ter aí cada vez mais capacitações, EAD, a gente elevar a questão da conectividade rural, que é um enorme desafio que a gente tem. A gente sabe que muitas vezes, né, o pecuarista ou qualquer outro fazendeiro tem ali a conectividade na sede, mas quando vai a campo tem algum problema de conexão. Às vezes você usa tecnologias dos animais, mas como não tem uma internet de qualidade, você acaba tendo algum problema, e fora que a gente tem também todo o potencial de desenvolver aqui sensores para monitorar, como eu vou mostrar também como exemplo afinal, para monitorar de forma bastante precisa, né, todos os passos e parâmetros envolvidos na criação do animal, e também isso se aplica, né, ao controle do clima, ao controle, né, de plantas e de vários outros crops que a gente pode acompanhar. Então, a agricultura digital aqui, ela tem o potencial de ser realmente uma revolução, juntamente com a sustentabilidade, eu diria que são as duas grandes vertentes, né, principalmente no âmbito da pecuária, para que a gente tenha cada vez mais inovação. E só para vocês terem uma noção né, de que isso se concatena com uma estratégia de governo, essas 5 verticais que a gente atua em inovação no agro, aqui no Ministério da Agricultura, elas também estão descritas aqui na Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil, um decreto presidencial que fala, né, de várias áreas prioritárias de desenvolvimento para o Brasil, e esses 5 eixos no âmbito do agro são umas dessas áreas. Então, pessoal, eu vou mostrar aqui alguns exemplos de cada um desses temas para que a gente avance aqui no nosso diálogo e possa conversar aqui ao final. O primeiro, então, pessoal, a gente tem aqui a questão da inovação aberta, e só para vocês terem alguns números, né, a gente mapeou aí entre 2020 e 2021, 1.574 novas startups do agro, que a gente chama de agritechs, tem mais de 20 hubs de inovação, aí pertinho no Paraná, em Londrina tem um, inclusive, e a gente teve aqui um crescimento, mesmo durante a pandemia, de uma agritech por dia foi criado. Então, a gente tem que novas empresas no agro, né, estão em ebulição, seja antes da fazenda com insumo, seja dentro da fazenda com a questão de monitoramento da produção, seja depois da fazenda com marketplaces de venda, com sites, onde a gente tem, né, a atuação de startups aqui de ponta a ponta. Então, esse movimento da inovação aberta, das agritechs, é extremamente oportuno que se acompanhe as cooperativas, os sindicatos rurais, porque a gente pode ter muita inovação derivando aí, principalmente dos estudantes que estão cada vez mais sedentos pelos desafios do campo, e onde a gente vai ter aqui, com certeza, um crescimento ano a ano. Esse é um trabalho que a gente faz anualmente de mapeamento, tem um texto publicado aí em parceria com a Embrapa, que se chama Radar Agritech. Vocês podem consultar também maiores detalhes sobre cada uma das startups, sobre cada uma das agritechs, inclusive com os contatos. E dentro da segunda vertical, essa foi da inovação aberta, para exemplificar o que a gente tem, uma iniciativa, e a segunda vertical a gente tem aqui o Programa Nacional de Bioinsumos.
Atualmente ele tem um foco maior, né, na questão das grandes culturas, tem várias soluções para a soja, mas já tem também, a própria Embrapa lançou recentemente um produto aí chamado Pastomax, que é um inoculante multifuncional focado em pastagens. Então, ali a gente já tem um link com a pecuária para que você pode adicionar um componente que adiciona sustentabilidade ao sistema produtivo. E bioinsumo, agricultura de base biológica, substituição de muitos elementos que a gente usa aí no âmbito de agroquímicos por biológicos, é um mercado crescente, é um mercado que no Brasil cresce da ordem aí de 30% ao ano, no exterior cresce da ordem de 15%, né? Tamanha a pujança no Brasil, porque a gente tem aqui toda uma biodiversidade para desenvolver novos produtos, que inclusive no futuro podem inclusive ser aplicados na cadeia da pecuária. Hoje os bioinsumos eles estão com um recorte bastante dedicado aí, seja a soja, grandes culturas, a várias soluções, mas bioinsumo, né, produto de natureza biológica como solução para a agropecuária, se aplica de ponta a ponta e certamente a gente vai ter, como tivemos aí um inoculante, né, para o caso de pastagens lançado pela Embrapa, certamente a gente vai ter muitos outros no âmbito aí do Programa Nacional de Bioinsumos. Esse Programa Nacional, pessoal, inclusive, ele tem um aplicativo, você pode baixar no celular para conhecer, né, quais são os bioinsumos disponíveis, tem um site dedicado do Ministério da Agricultura, que eu coloquei aqui embaixo no slide, só para ter como referência, e é um programa que tende a crescer, que a gente sabe que é um mercado certo aí no Brasil e no exterior, e com certeza a gente vai ter aí soluções para a pecuária em breve. Então, dentro dessa vertical que toca bioeconomia e sustentabilidade, a gente tem esse exemplo. Temos também aqui o exemplo da questão dos recursos genéticos, né? Esse é aquele exemplo que eu mencionei a respeito da gente se preocupar não apenas com os recursos genéticos de origem vegetal, mas também com os recursos genéticos animais. Nós temos aqui no âmbito do nosso departamento uma ação em construção, que é a nossa Política Nacional de Recursos Genéticos para Alimentação e Agricultura, onde a gente está buscando ter nas universidades, né, uma organização da conservação dos recursos genéticos, e isso também se aplica à seara animal. E dentro dessa questão dos animais, mas também colocando os vegetais, para dar um número para vocês do porquê que é tão importante a gente conhecer melhor os nossos recursos genéticos, seja animal, vegetal, microbiano, trabalhar com eles para o desenvolvimento de soluções, porque se a gente pensar no universo das plantas, né, a nossa base alimentar, ela deriva de mais de 60% dela, quase 70% do que a gente come em termos, né, de origem vegetal, ela deriva de apenas 9 espécies, né? É ali a soja, o milho, a mandioca, a batata, e essas 9 espécies não tem nenhum no centro de origem no Brasil. Então, a gente precisa trabalhar com os nossos recursos genéticos, ter uma catalogação cada vez mais aprimorada deles. A gente tem na nossa Embrapa, Recursos Genéticos e Biotecnologias, que fica sediada aqui em Brasília, um sistema muito conhecido, que é o sistema Alelo, que agrega várias informações sobre recursos genéticos, e esse sistema Alelo, inclusive, tem um módulo dedicado aos recursos genéticos de origem animal, tem parcerias, né, com o exterior, envolvendo, né, a troca de conhecimentos a respeito desses recursos genéticos. Isso é uma fonte valiosa aí para o melhoramento, o que no caso da pecuária também é extremamente relevante. Então, dentro dessa seara aí de bioeconomia e sustentabilidade, eu mostrei um pouco de bioinsumos, da Política Nacional de Recursos Genéticos, e a gente tem os grandes exemplos aqui que poderão surgir, como eu já mencionei, o carne carbono neutro, uma parceria da Embrapa aí com a Marfrig, tem o carne baixo carbono, certamente vão vir outros sistemas produtivos, a gente está trabalhando para expandir isso para outras cadeias aí, quem sabe café, cacau, entre outras, e aqui a gente tem uma oportunidade realmente para a pecuária se reafirmar como elemento de sustentabilidade. Então, o carne carbono neutro é sempre um tema que a gente gosta de colocar, e ele toca aí tanto a bioeconomia quanto a questão da sustentabilidade dentro das nossas verticais. E agora, avançando, pessoal, além dessa própria questão da sustentabilidade no carbono neutro, a gente percebe que é importante a gente ter cada vez mais sensores, e aí vem a conectividade com uma demanda, para que a gente tenha, de fato, aí rastreabilidade, para que a gente tenha, de fato, ferramentas que confirmem a neutralidade, para que eu possa, de fato, empacotar isso e ter valor agregado. É por isso que a gente tem aqui, né, na nossa quarta vertente, a questão da agricultura digital, para vocês conhecerem um pouco do que a gente tem feito. A gente tem um projeto chamado Comunidades Rurais Conectadas, estamos levando conectividade
via satélite, né, em parceria com o Ministério das Comunicações para várias comunidades no Brasil, são 151 pontos ao todo. A gente tem também aqui um grupo que a gente chama de Câmara do Agro 4.0, que é uma iniciativa interministerial, envolve o MAPA, envolve o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, envolve mais de 100 instituições, envolve inclusive algumas instituições também da área da pecuária, que estão pensando assim, onde que a agricultura digital pode me levar? Então, tem uma página dedicada no Ministério da Agricultura também, tem um plano de ação com as diretrizes, mostrando um pouco mais em detalhe a questão da agricultura digital no agro, e é um grupo de várias instituições que vem discutindo, que vem conversando sobre o futuro dessa agricultura digital de forma bastante transversal, né, e, digamos, democrática, não só focada em uma cadeia, mas onde comportam todas elas. E uma terceira ação aqui dentro de conectividade e agricultura digital, que eu gosto de mencionar, é a questão do 5G. O 5G é uma tecnologia que tem um edital, né, a sair, coordenado aí pelo Ministério das Comunicações, mas ela tem um potencial para o agro muito grande, porque o 5G ele não vai tornar simplesmente a nossa internet do celular mais rápida. Na verdade, o 5G ele veio para aprimorar a comunicação entre as coisas, ou seja, as máquinas, os sensores, você coletar um dado do animal, da temperatura, coletar um dado referente, né, à estimativa de peso, coletar um dado de clima, juntar isso tudo subir numa nuvem, né, num cloud computing que a gente chama, armazenar o dado, tratar com algum tipo de algoritmo, ter uma tomada de decisão em cima desse dado, que eventualmente vai para um aplicativo. Então, assim, o 5G ele veio para mostrar que os conectores, né, os sensores, os tratores, no caso, né, os sensores que estão na pecuária, eles vão se comunicar de uma forma muito mais avançada. Inclusive, no próximo dia 12 de agosto, a gente vai ter, no âmbito aí de Londrina, uma demonstração desse 5G no agro, no âmbito da Embrapa Soja, vai ser transmitido, né, certamente vão poder acompanhar. Mas a gente tem aqui uma demonstração para o agro, como já ocorreram algumas, mas com foco em algumas culturas específicas. Nós tivemos em Rondonópolis, na cultura do algodão, em Sorocaba, uma demonstração de como que os pulverizadores autônomos poderiam, né, melhorar com o uso aqui do 5G, e em Londrina a gente vai ter, inclusive, uma aplicação, né, de veterinária focada aí na cadeia, né, mais focada no animal. Então, o 5G ele vai aprimorar em muito a questão da comunicação entre sensores e dispositivos, e isso pode ajudar muito o nosso agro a avançar. Então, essa é a nossa quarta vertical que a gente tem aqui de atuação. E a quinta, como eu mencionei, pessoal, é aquela quinta vertente que fala muito do futuro dos alimentos, está pensando como que isso vai conversar com sustentabilidade, como que o digital vai ajudar, às vezes, até na questão do melhoramento genético bovino, porque você vai poder fazer um screening de sequências genéticas de uma forma, né, muito aprimorada e veloz. Então, aqui é como que esse digital, os novos processos físicos, químicos e biológicos poderão transformar a indústria agroalimentar. Nessa seara, a gente, né, avalia essas questões, pensa em políticas públicas de futuro. Temos respondido, né, o âmbito internacional critica muito, às vezes, o próprio consumo de carne, a gente responde que não é bem assim, que tem toda uma questão, né, de saudabilidade, de segurança alimentar, de segurança do alimento, e a gente atua nisso no âmbito dessa frente, né, que a gente chama de Food Tech. Então, pessoal, esse panorama que eu quis dar aqui para vocês, dessas 5 verticais que a gente atua aqui, a inovação aberta com as startups, a questão da sustentabilidade, carbono, água, a questão da bioeconomia com os bioinsumos e recursos genéticos, principalmente, o digital que dá suporte a isso tudo e o food tech, que a gente tem que pensar também nos alimentos do futuro. Então, esse é um panorama bem geral do que a gente atua aqui em termos de política pública, e eu vou só colocar aqui alguns exemplos a respeito mais do tema, né, do show pecuário, do pessoal que participa, que é a questão da pecuária de precisão, né? A pecuária de precisão, como muitos sabem, ela e como toda a própria, né, nosso agro, avançou muito
com os anos, né? Os primeiros sensores, a gente tinha coisas extremamente rústicas a campo, às vezes uma balança de pesagem mais rústica, já tem vários aplicativos, né? A própria Embrapa já desenvolveu vários aplicativos que inclusive são referência. Tem o Saque Mobile, que foi um aplicativo de perguntas e respostas focados na pecuária e está disponível para download e uso, mantido aí pela Embrapa. Tem uma plataforma que lida aí com monitoramento, né, da mosca dos estábulos, também desenvolvida pela Embrapa Gado de Corte. Tem várias ferramentas aí que já são digitais, né, e que, porém, já se evoluiu bastante em outras ferramentas e que são, né, de grande auxílio para o produtor. Tem outros, né, como, por exemplo, o Sumário de Touros, que é uma referência, né, Sumário de Touros que trabalha aí com Nelore, Senepol, Hereford, Braford, e tem aqui toda, né, você consegue ver a genealogia, a origem, você consegue fazer buscas bastante precisas também, desenvolvido pela nossa Embrapa. E temos, né, vários dispositivos que a gente chama de vestíveis, em contínuo desenvolvimento, tanto no Brasil como também, né, fora. Vários dispositivos em testes que buscam aí monitorar o animal da melhor forma para que você tenha, né, melhores tomadas de decisão. Esses dispositivos já têm, né, consistem aí, estão desenvolvidos também em plataformas para tomadas de decisão, para, digamos, inclusive orientar, de repente, até uma intervenção medicamentosa, para poder orientar a questão do melhor momento, seja do leite, seja, né, da recria. Então, a gente tem várias plataformas que trabalham com esses dados e que também, muitas delas, contaram com o desenvolvimento da Embrapa, da UFMS e de várias outras instituições brasileiras. Um outro exemplo que a gente tem aqui, só para mencionar também, para muitos dos estudantes que nos acompanham, a gente tem a visão computacional como uma, né, das aplicações que dizem respeito aí à tecnologia digital, à agricultura digital. Você estimar, né, a questão do peso e tamanho por meio de visão computacional, sem ser necessária uma balança, já existem, né, várias tecnologias nesse sentido disponíveis, sendo utilizadas. Tem a possibilidade aí do uso de termografia junto com a visão computacional para detecção de inflamações, como, por exemplo, a laminite em bovinos, né? Esse tipo de sistema, né, já existe, muitos utilizam, alguns podem ser associados a essa questão de conectividade para um conjunto de tomadas de decisão ainda maior. E a gente tem vários outros exemplos, como também um dispositivo vestível que foi desenvolvido lá na Embrapa Gado de Corte, que é chamado BEP, que é um dispositivo para o monitoramento, principalmente aí de temperatura, batimentos cardíacos, né, onde você pode fazer intervenções bastante precisas a partir do monitoramento do animal. Então, isso tudo a gente já está disponível, né, foi desenvolvido no âmbito da Embrapa, está em contínuo desenvolvimento, mas a gente percebe que esse ecossistema ele está em evolução, né, cada vez mais. Eu coloco aqui alguns exemplos de startups que são dedicadas à cadeia da pecuária, né, que já algumas delas ganharam alguns prêmios. Eu menciono aqui, recentemente eu tive presente na apresentação dessa que se chama OnFarm, que lida especificamente com um controle mais fino, né, digamos, da prevenção e monitoramento da ocorrência de mastite, no caso de gado de leite, né, e tem várias outras e atuam muito na questão da gestão da fazenda, né, a maioria delas, principalmente essas que estão aqui listadas, que estão no Brasil, elas lidam em muito com monitoramento da gestão, né, dentro da fazenda, para acompanhar todo o processo produtivo, de forma que ele seja mais eficiente, de forma que ele possa, né, não apenas produzir mais, mas que você possa, principalmente, antecipar problemas e intervir na hora correta. Mas o que a gente tem no exterior é um conjunto de ações que a gente chama principalmente aí de pecuária de precisão, que pode gerar uma contínua evolução nessas tomadas de decisão, né? A gente pode monitorar não apenas o que a gente já monitora por meio de tecnologias que estão aí disponíveis no Brasil, a questão da pressão sanguínea, né, o batimento cardíaco, a temperatura, dados do metabolismo, mas cada vez mais você pode também monitorar, e você começa a monitorar a emissão, né, de CO2 dentro de um ecossistema que pode ter aí a questão da integração lavoura-pecuária-floresta, e a partir desse momento que você monitora isso, você tem um conjunto de dados muito rico,
que vai poder te ajudar a definir a melhor forma de alimentar, a melhor forma de imunizar, pode inclusive, né, trabalhar aí na questão do melhoramento convencional, como é que você, né, discerne entre os animais, e imagina você conseguir fazer uma conexão de todos esses dados com algumas formas de tomada de decisão até o consumidor, de forma que ele saiba de onde veio, né, aquele gado, quais são as características dele, como é que foi o processo, né, de, digamos, imunização, né, dele ou de cuidados veterinários. Então, isso tudo está sendo pensado em muito, né, a respeito de toda a cadeia produtiva, o consumidor quer cada vez mais ser informado sobre isso, e aqui a gente tem uma oportunidade, o sistema produtivo sustentável, ele vai ter um valor agregado maior na ponta. Então, aqui eu só coloco, né, mais a título de exemplo, para vocês conhecerem que existe todo um desenvolvimento, principalmente em agricultura digital, que compreende você ter aí a leitura facial, né, do gado, a própria, né, a vocalização como um parâmetro para poder avaliar toda a questão biodinâmica, os momentos de descanso, como está o sono, enfim, o que você pode monitorar em termos, né, de pecuária e de agropecuária como um todo, é uma infinidade. E a gente tendo sensores para isso, você tem toda uma possibilidade de análise de dados, e aí você vai ter exatamente, pode ter inclusive pontos de tomada de decisão, se está tudo bem, se não está, como está de fato a emissão de gases de efeito estufa, a questão do bem-estar animal, né, que inclusive vai ser tema aí de palestra de uma especialista nos próximos dias para vocês. A questão do bem-estar animal também pode ser monitorada por meio desses dispositivos e, por fim, inclusive, a própria determinação de padrões de produtividade. Com isso, você tem um sistema que ele se retroalimenta e pode, né, cada vez mais produzir mais e melhor e com sustentabilidade. E por trás disso tudo, a gente está aí com o digital, a gente está com ferramentas que a gente chama aqui, uma delas, que é blockchain, que nada mais é do que você garantir que na transmissão de um dado ao longo dessa cadeia, esse dado ele não é alterado. Então, você tem desde o produtor, passando, né, pelo intermediário, quem processa essa informação, chegando, né, ao distribuidor, algum outro intermediário, ao supermercado, ao consumidor. Então, existe, né, todo um raciocínio de que a gente pode monitorar de ponta a ponta e, por que não, aproveitar essa oportunidade para monitorar a sustentabilidade, para monitorar principalmente o que eu menciono aqui, a questão do bem-estar, o conforto térmico, dependendo do sistema onde o gado estaria, né, colocado, e principalmente a questão do carbono e essa sigla ESG, né, que muito está se falando, que diz respeito ao tripé da sustentabilidade. Então, a gente tem todas essas possibilidades em termos de você tangibilizar a sustentabilidade para a cadeia pecuária, que se aplica a muitas outras, mas que estão muito embasadas na questão do digital, com foco, eu diria, primordial aí na sustentabilidade. Então, aqui um resumo que eu coloco aqui para vocês dessas tendências, do que a gente tem aqui. Tem as novas tendências dos sistemas alimentares, né, de modo geral, mas tem aqui a questão da rastreabilidade dessas tecnologias que permitam eu saber de onde vem o alimento, que é uma tendência relevante. Tem a tendência das proteínas alternativas, mas eu reafirmo aqui, eu não acredito que isso compete, isso se soma. E tem principalmente aqui a questão da pegada de sustentabilidade. Muito se fala em pegada de carbono, pegada de água, mas a próxima, né, o que é real, que o consumidor quer saber, é se a origem é sustentável. Aqui tem essa oportunidade. A gente tem aí novas cadeias de valor que vão poder ser conectadas, a nutrição personalizada, o Big Data, né? Usar todos esses dados que podem ser coletados, inclusive em processo de seguro rural. Esse IoT, que é a internet das coisas, né, para monitorar em tempo real a produção, isso é uma realidade que às vezes hoje a gente pensa distante, como estava distante, né, o Brasil ser exportador lá atrás, mas isso vai acontecer. As tecnologias de blockchain, para poder a gente ter a certeza da evolução do dado cadeia a cadeia, e o carbono, que é um elemento central aqui de sustentabilidade. Então, a gente tem aqui essa tendência dos sistemas de produção mais eficientes, a edição gênica, a questão da recuperação de pastagens como um elemento de sustentabilidade e também o uso de energias renováveis.
Então, essas são assim, um resumo dessas principais tendências. Elas se centram em muito na questão do carbono, que eu coloco aqui para vocês como, né, um dos elementos primordiais da sustentabilidade. E eu antecipo aqui, eu coloco, a gente já promoveu para associar, seja a questão do carbono, com o digital, com a questão da inovação aberta, a própria Embrapa já fez vários desafios para que os produtores coloquem as dores, vejam que tipo de solução que a gente poderia ter aí disponível, né, por meio das startups, de empresas que estejam trabalhando. Então, tem vários desafios temáticos, tem o Ideas for Milk, que está dedicado à pecuária leiteira, né, e vários outros em cadeias produtivas distintas. Mas eu percebo aqui, eu destaco dois que têm muita conexão com o tema aqui do show pecuário, que a própria ABIEC, ela está promovendo aí um desafio da pecuária responsável, né? Entrando lá no site da ABIEC, a gente percebe que eles estão falando exatamente dos temas de sustentabilidade, sistemas produtivos, né, que estejam mitigando carbono, estão com um desafio em busca justamente de soluções de startups que estejam avançando em sustentabilidade na pecuária, o que confirma, né, todo esse trabalho de delineamento de políticas públicas que a gente vem desenvolvendo. Inclusive, o próprio Ministério da Agricultura, nesse contexto da gente ter desafios, colocar os estudantes para pensar, promoveu recentemente o que a gente chamou de LPF Conecta. São sistemas aí de integração lavoura, pecuária, floresta, que são uma realidade. Chamamos para conhecer quais são as startups que estão desenvolvendo tecnologias para esse tipo de sistema. Fizemos uma rodada, mais de 60 startups se candidataram, a gente teve aí elas se apresentando para uma série de investidores com interesse no agro, e a grande maioria delas estava preocupada exatamente com o quê? Com sustentabilidade, com dispositivos digitais para monitoramento. Então, a gente tem mais uma confirmação. E eu trouxe aqui também no canto esquerdo, né, o Beef Alliance Startup Challenge, né, que é promovido aí pela Beef Alliance nos Estados Unidos, que também está com a mesma, digamos, diretriz de buscar as startups de pecuária que estão focadas em sustentabilidade. Então, a gente tem isso como um dos grandes motes, né, de inovação para o futuro do agro, seja no âmbito, né, com a associação do digital, mas principalmente aí como uma oportunidade de agregação de valor nas cadeias produtivas. E para encerrar, pessoal, eu trouxe aqui uma reflexão que é típica, né, do mercado da carne, foi concebida aqui pelo Kleber Soares, que hoje é o nosso secretário adjunto, que é bem interessante para a gente pensar, inclusive, como consumidores, né, como brasileiros. O que a gente tem hoje em termos de carne, vocês sabem que a carne brasileira no exterior ela é vista como carne ingrediente, né? Ela não tem um valor agregado alto, embora a gente tenha até um parênteses aqui, que o Brasil se consolidou como grande exportador de carne, inclusive para a China, né, por conta da pandemia, porque confiaram e viram, né, que os processos de segurança do alimento estavam, né, ok. Mas ainda assim a carne é vista como carne ingrediente. A gente tem lá nos Estados Unidos uma visão da carne oriunda lá como carne culinária, uma carne, né, um pouquinho mais, digamos, premium. Mas a carne premium de verdade, gourmet, a gente coloca aqui, né, a Argentina, o Uruguai, né, a Austrália tem essa visão de carne gourmet. Isso aqui também, às vezes, se aplica em outras cadeias produtivas. A gente tem essa preocupação aqui no Ministério, por exemplo, de colocar uma provocação de que, olha, a gente, como país, somos um grande produtor de café. A gente exporta café in natura e está importando café gourmet. Então, a gente está perdendo uma oportunidade aqui de agregar valor. E no caso da carne, o que a gente tem é que existe uma carne que ela vai ser de origem nacional, porque o Brasil ele tem essa vocação sustentável, a gente tem que aprender a comunicar melhor essa vocação, porque aqui eu estou aumentando o valor agregado à carne, mas eu acredito, e a gente aqui no Ministério da Agricultura tem essa convicção de que uma carne que vem com origem sustentável, ela vai ter mais valor agregado que todas essas outras. E isso está se confirmando com o tempo.
E se a gente consegue, né, tangibilizar como que aquele sistema produtivo soma a sustentabilidade, se ele está mitigando carbono, se ele está fazendo um bom uso da água, se ele usa um insumo de natureza biológica na pastagem, a partir do momento que o produtor consegue colocar isso tudo numa única cesta, ele consegue, né, atingir o que a gente está chamando aqui de carne sustentável, carne vinculada à sustentabilidade, onde esses dois selos são só dois exemplos do que a gente tem tangível aqui pela vivência na Embrapa. Mas a gente tem que a sustentabilidade atrelada a um produto, ela vai ser uma espécie de novo produto gourmet do futuro, e é o que o consumidor está demandando. Então, aqui a gente tem o exemplo da carne. Imagina quantos outros exemplos a gente não tem em diversas cadeias produtivas no Brasil, onde a gente está cada vez mais exportando só o produto. A gente pode exportar um valor agregado adicionado, e exportar sustentabilidade é uma das coisas que o Brasil pode, em muito, fazer e convencer, né, mostrar para o exterior que os nossos sistemas produtivos, eles são sustentáveis, eles estão preocupados, né, com a gestão dos recursos naturais. A gente tem que o nosso produtor rural, de todas as cadeias, ele não é só produtor rural, ele é um gestor da questão do meio ambiente. A gente tem uma legislação ambiental extremamente severa, né, no país, então a gente tem vários elementos que conferem sustentabilidade para os nossos produtos. E por que não a gente ter isso cada vez mais patente aí na própria pecuária, cada vez mais presente, né, junto aos nossos produtores? E para que a gente consiga isso, pessoal, a gente precisa desses ambientes de inovação. A gente precisa de Senar, de sindicatos rurais, de cooperativas, de Embrapa, atuando em conjunto. E é isso que o Ministério aqui da Agricultura, né, quer incentivar, quer fazer com que a gente tenha cada vez mais. Então, pessoal, eu queria passar esse recado geral para vocês, mostrar um pouco daqui das nossas diretrizes, deixar essa provocação da carne vinculada à sustentabilidade, que é algo real, tangível e que a gente pode crescer cada vez mais. Então, agradeço muito a atenção de todos, peço desculpas aí pelo prolongado da fala, mas fico aqui à disposição para a gente trocar ideias, conversar, né, e fazer com que o nosso agro, de fato, continue aí inovando cada vez mais. Muito obrigada pela atenção, fico aqui à disposição. Doutora Cibele, eu acho que a senhora não passou do tempo, é nós que poderíamos passar a noite aqui ouvindo tudo isso maravilhado, porque quando a gente faz o questionamento do desenvolvimento de toda a tecnologia e inovação aplicado na agricultura, que somos por excelência, né? E hoje, chegando na pecuária dessa forma, e talvez até pela pandemia, agilizado isso tudo e trazendo a amostra e a baila aí o trabalho grande da Embrapa, para nós é uma satisfação imensa. É claro que nós temos alguns pontos que são nevrálgicos aí, que mencionados pela senhora no início da fala. Então, isso é muito importante. Pessoal, eu quero que vocês façam pergunta, aproveitem essa oportunidade de nós estarmos conhecendo aí o Ministério da Agricultura, o trabalho que nós somos fã, eu em especial, dê um grande abraço à nossa ministra, Tereza Cristina, né? Que realmente ela é a nossa embaixadora e que a gente tem visto ela trabalhar aí no mercado da carne, na ampliação desse mercado internacional. É isso que nós precisamos, além das políticas públicas, para que nós possamos, na pecuária, que hoje, claro, numa concorrência que nós temos com a agricultura, não vou dizer desleal, mas ela é, na verdade, buscando rentabilidade, tudo, é esse último gráfico que você coloca aí, exponencial, porque nós temos que buscar agregar esse valor lá em cima, aí, principalmente com a questão aí da sustentabilidade, também na pecuária, né? Para que nós possamos, assim, fazer grandes investimentos ou pequenos investimentos, porque inovação não depende de grandes investimentos. Você pode, com gestão, com tudo isso que a senhora demonstrou e falou aqui, com essas oportunidades que nós temos aí colocada pela senhora, nós podemos realmente agregar muito valor com essas inovações. Todos esses quesitos, boa parte dele, como mencionou também a senhora, será discutido no show pecuário. Né? Nós estamos aí falando essa condição de hoje, a oportunidade, vou lhe fazer uma pergunta daqui um pouquinho, sobre o sintético e o natural, que eu vi que a senhora mencionou e pincelou um pouquinho no início, né? Mas, principalmente, quero lhe fazer agora uma pergunta, enquanto o pessoal está nos mandando alguns questionamentos,
né, pela oportunidade. Eu fiquei maravilhado. Eu sou agropecuarista, né? Eu procuro desenvolver aqui, como no Paraná, nós somos um estado pequenininho, a senhora conhece disso, né? Nós temos aí a agricultura empurrando a pecuária praticamente para o morro, vamos dizer assim, para a área declivosa, e que nós precisamos urgente fazer esse trabalho de inovação. Agora, com a tecnologia, essas startups podendo fazer tudo isso, eu acredito que a gente vai avançar, vamos dizer, de 5 em 1 ou 10 em 1. Eu queria 10 em 1, no mínimo, né? Para que a gente pudesse fazer assim. Mas eu lhe faria uma pergunta e uma colocação que eu pediria que a senhora fosse, nesse momento, a nossa embaixadora. Nós, aqui do setor produtivo, que nós estamos aqui, vamos dizer, nessa pecuária moderna, o Paraná trabalha a sustentabilidade na agricultura e também na pecuária, quando se fala em conservação do solo, em microbacia, plantio direto. Hoje, na pecuária, nós estamos trabalhando a genética pontual, nós temos inúmeras exportações de genética. Hoje, com o status que nós estamos, status de Paraná, livre de aftosa, sem vacinação, é mais um quesito para a nossa ministra Tereza Cristina e toda a sua equipe, inclusive a doutora Cibele, né, fazer isso seguir para frente e agregar valor para que nós, pecuaristas, possamos investir. O que é que acontecia? O pecuarista, preocupado com o seu custo, pesando entre custo-benefício, né, ele ficava, não é constrangido, mas quase inibido em muitos pontos. Sem o conhecimento desse que a senhora nos traz, de toda essa oportunidade, né, o que é que eu lhe peço? Que a senhora seja embaixadora dentro do Ministério e, além do Ministério da Agricultura, transcenda isso, mas eu vi que você tem aí a parte da geração de energia, enfim, a conectividade. A conectividade brasileira do Paraná não é diferente. Nós temos sinal bom na sede, quando muito, mas principalmente nos municípios, nas áreas urbanas. Você vai para a área rural, nós estamos quase subindo no pinheiro para poder pegar uma startup, ou fazer uma ligação, ou ver uma conexão global, ou uma informação da própria Embrapa, abrir aí aquele bioinsumos da própria Embrapa, entre outros aplicativos, né? Mas nós precisamos dessa conectividade. Então, eu gostaria, não é nenhuma pergunta, mas sim uma demanda que lhe faço, né? Essa busca dessa conectividade. Antes de duas coisas também. Eu fico muito, muito feliz quando a gente pode ver o Ministério trabalhando, preocupado com a política pública, procurando incentivar a sustentabilidade para que realmente agregue valor, mas, principalmente, nós precisamos mais. Aqui em Cascavel, também a senhora menciona um polo de tecnologia em Londrina. Cascavel, nós temos praticamente reunião semanal dentro de startups, que é a SIC Labs, onde praticamente todas as entidades mobilizadas assim, e queremos chegar, quem sabe até com a sua ajuda, se a senhora permitir, vou passar o seu contato para nosso pessoal das startups, aí, da SIC Lab, então, que é o desenvolvimento disso, para que a gente possa trabalhar junto e buscar fazer aqui um núcleo, a região, um polo tecnológico, só um polo da tecnologia e inovação. Aqui em Cascavel, nós também precisamos disso. Mas eu queria lhe dizer uma pergunta que nos passaram aqui, doutora. É um pouco capciosa, mas eu acho que ela é pertinente, inclusive faz parte da nossa mesa redonda do último dia do Show Pecuário. Ela é, hoje, uma discussão. O poder econômico está aí, a questão está andando. Eu sou muito, vamos dizer assim, defensor da proteína animal natural, por ser o alimento, vamos dizer, de toda a história da humanidade. Eu acho que foi mais ou menos dito isso pela senhora aí, não quero estar mentindo, né? Mas qual a sua opinião quanto à produção de carne? Eu vou te chamar carne de laboratório, foi assim que chegou a pergunta, né? Mas entre o sintético e o natural. Eu acho que tem espaço para todos, mas gostaríamos de ouvir a sua colocação. Excelente, doutor Pedro. Antes de mais nada, eu acho que todas as reflexões que você colocou também, que antecederam a pergunta, são muito importantes, né?
Eu queria mencionar que, inclusive, essa questão da agenda dos polos de inovação, a gente tem até evitado chamar de polo, não por nenhum problema em particular, mas porque o que a gente quer é algo mais democrático, no sentido da gente formar ecossistemas e ter redes aí que se comuniquem, que avancem, né? Então, a gente tem, inclusive, a gente pode trabalhar, passe meu contato, em ter aí, quem sabe, um ecossistema regional em Cascavel dedicado à pecuária. Não sei se tem alguma outra produção pujante na região, mas a gente pode ter um ecossistema regional de inovação, e o que a gente faz muito é justamente o alinhamento entre os atores, tem uma metodologia para que possa se ter uma governança, e é algo bastante que a gente quer fomentar, quer ter em outras regiões do país. Estamos trabalhando também Triângulo Mineiro, São Paulo, Norte, Nordeste, e não é porque tem em Londrina que não pode ter também um ecossistema pujante em Cascavel, definitivamente. E o segundo ponto que foi mencionado aí, da conectividade, é um problema. 30% só do campo no Brasil é conectado, e a gente atua aqui na busca de ter mais projetos para levar a conectividade para o campo. Então, isso é uma busca aqui diária, né, principalmente de recursos aqui junto a fundos internacionais, porque a gente quer colocar isso em mais larga escala. Então, não nos esqueceremos, né, também da região em relação à conectividade de forma alguma, porque o agro, toda essa pujança do digital, dos sensores, ela só vai se realizar se a gente tiver conectividade, se a gente conseguir levar assistência técnica para o produtor por meios digitais. E sobre a pergunta, doutor Paulo, como foi colocado, é um tema assim polêmico, a gente sabe disso, não é à toa que a gente tem essa vertente do food tech, mas a gente tem alguns fatos, né? Tem empresas que estão instalando fábricas que a gente chama de carnes sintéticas, isso está em pesquisa. Nunca provei, não sei qual que é o gosto, né? Então muita gente fala isso aí, não sei como é que vai ser. Mas eu também acho que tem espaço para todos. Eu acredito, inclusive a própria ministra, né? A gente conversa muito sobre essas 5 diretrizes que a ministra tem levado no exterior. Ela esteve na semana passada na pré-cúpula dos sistemas alimentares em Roma. E uma das críticas, né, principalmente, né, dos europeus, eles querem associar o produto que vem do Brasil ao desmatamento, à pastagem degradada, e aí então colocam a carne no meio para eventualmente dizer que o consumo de carne causa doenças. Aí já parte para o, como a gente diz, né, para o exagero do exagero, que isso não se aplica. E uma frase que ela usou, né, na cúpula é o seguinte: toda essa discussão ela tem que ter equilíbrio. Não existe, tem que ter equilíbrio e tem que ter base científica, né? A gente não se alimenta de carne natural desde que se entende por gente à toa, né? Não é por acaso. Então, eu diria que a gente tem que ter reforço, fazendo minhas palavras as dela, que a gente tem que ter equilíbrio. Tem espaço, sim, porque para alimentar aí 10 bilhões de pessoas em 2050, a gente vai precisar de várias fontes. E ainda que a gente tenha uma perspectiva de crescimento aí da pecuária mundial da ordem de mais de 20% de crescimento aí até 2050, eu tenho dúvida se esse crescimento vai ser suficiente para atender a toda a demanda que a gente realmente precisa, porque a gente sabe que proteína é que move o mundo. Então, eu acredito que precisa de pesquisa, né? Precisa de muita coisa para se avançar, precisa ainda de ter muita ciência, tecnologia e inovação dentro desses temas, e também de equilíbrio. Eu diria até que o tema mais discutido, que a gente tem aqui como uma realidade, que as empresas, inclusive muitas empresas de origem na pecuária, vêm investindo, é a tal proteína de origem vegetal. Né? Alguns produtos que consorciam vegetais enriquecidos em proteína, mas eles não são, digamos, substitutos da carne natural, eles estão também, eu diria, somando nessa estratégia. Então, a opinião que eu posso colocar aqui é que tem espaço para todos, né? E a gente precisa, como área de inovação, pensar no que ainda não estão, né? Não está totalmente consolidado, mas está caminhando no Brasil e fora. Mas eu diria que tem espaço para todos, né? A gente precisa debater isso e debater, inclusive, junto a vocês, porque estão produzindo aquilo que a gente consome há muito mais tempo, e se quer se fazer algo para somar, né, ou para minimamente ficar, não vai ser igual, vai ser parecido, a gente precisa conversar com quem entende, são vocês, né? E eu acho que ele deve ser muito bem explicado na prateleira, o que é uma coisa e é outra. E a opção Exato, como exato. livre-arbítrio, né? Então, na verdade, Exato, para tem que que todos estar. nós. Como hoje Né? você já vê algumas, eles colocam, agora eu não lembro o termo que eu vi no mercado outro dia, eles colocam produto de origem vegetal. Tá, não é carne, carne é outra coisa.
né? Exatamente. Então, fazer as distinções é relevante, mas, acima de tudo, ciência e tecnologia para a gente compreender, né, tudo isso que tem que está por vir. Concordo, principalmente quando a senhora disse que nós temos aí um crescimento de 20% e, na verdade, alguns comentam que nós vamos ter uma necessidade de quase que aumentar a proteína animal em quase 40%, né, ao longo Exato. dos próximos 30 anos. Então, tem espaço realmente para as políticas públicas para desenvolver a nossa carne, oportunizar, né, para que a pecuária brasileira consiga fazer o que está fazendo na agricultura também. Sim. Uma outra pergunta, doutora, que está chegando para nós, entre os mais de 100 que nos acompanham nesse momento, o Agassiz Linhares, ele pergunta, doutora Cibele, estas cepas de inoculantes para pastagem pesquisadas pela Embrapa são disponibilizadas aos produtores para multiplicação on-farm? Esse produto em particular que eu mencionei é um produto comercial. Se eu não me engano, ele foi lançado em parceria com a Biotrop. Então, é um produto para venda, né? É um conjunto de cepas, não é uma cepa isolada. Essa questão do on-farm, ela é relevante, mas ela tem hoje uma aplicação mais clara no âmbito das próprias grandes culturas, né? O que a gente tem de possibilidade é o produtor ter a sua biofábrica e desenvolver ali um produto para uso próprio, ele não pode, né, vender. Eu desconheço na pecuária alguém fazendo exatamente isso no âmbito de pastagens ainda, mas é algo a ser estudado, né? Não é que a Embrapa disponibiliza gratuitamente, a gente precisa avaliar qual cepa, né? Tem que avaliar o caso concreto para ver se isso é possível. Mas hoje na pecuária é um assunto ainda a se evoluir. No caso principalmente de soja, né, tem produtores produzindo seu bioinsumo em loco para uso próprio, mas aí eles precisam implantar biofábricas, né, ter toda uma estrutura para essa finalidade. Na verdade, nós temos exemplo também aqui, doutora, já Uhum. de aplicação dessa biotecnologia produzida na própria propriedade, de uma forma, né, claro, com todo cuidado, mas de Sim. uma forma simples, mas já nessa nova revolução que eu vejo, de nós resgatarmos a vida biológica do próprio solo, né? E será uma nova revolução. Eu acho que isso é muito interessante. E aí, Sim, e até complementando, doutor Pedro, como eu comentei Paulo, assim, Paulo, perdão, Paulo, perdão, doutor Paulo, como eu até comentei em relação à agricultura de base biológica, ela é um elemento de sustentabilidade chave, porque você está regenerando o solo e adicionando vários elementos multifuncionais ali para o crescimento, no caso, né, da pecuária e da pastagem. e nós já temos isso aplicado aqui também um pouquinho, dentro dessa tecnologia da própria Embrapa também, já no controle da mosca, do cheiro, do próprio bovino, enfim, tudo isso, isso é fantástico. Aqui também tem outra chegando que diz assim: você acredita que o Big Data é possível para pequenos produtores? Ou esse sistema poderia ser implantado como um consórcio de informações a vários produtores, independente do tamanho do rebanho? Excelente questão. Acredito demais no consórcio. A gente tem empresas, inclusive, que oferecem os serviços assim vamos colocar, vou dar o exemplo das estações meteorológicas. Instalam uma estação e certamente instalam outros sensores para acompanhamento da produção, e a empresa passa a ter acesso aos dados que é de um grupo, que é de uma nuvem, para poder auxiliar a tomada de decisão. Então, sim, o consórcio é uma saída, juntar cooperativas para desenvolver alguns pilotos. A própria conectividade em áreas muito remotas pode se beneficiar de associação de produtores. Então, o mecanismo, principalmente do pequeno, não é que o pequeno vai precisar investir, comprar, assim, investir um volume de recursos muito grande. Ele pode, de forma consorciada, trabalhar com a centralização dos dados, inclusive usar os dados, né, de rebanhos próximos, de clima, da condição da pastagem, para poder melhorar o seu processo de tomada de decisão. Nesse ponto, o papel das cooperativas, inclusive dos sindicatos rurais, pode ser bem determinante. Você consorciar isso e fazer parcerias com as empresas. Isso é uma realidade para algumas culturas, eu acredito que vai ser para a pecuária também. Também. Vamos deixar esse desafio também dentro do sistema Senar, né, onde então Sim, ali sim. as federações e o sistema possam atuar dentro dos sindicatos nisso aí. Aqui uma participante que está conosco, a Giovana Busquiroles Liva,
Doutora Cibele, moro em Atlanta, nos Estados Unidos. Sou filha de agropecuarista. Gostaria de saber como fazer contato com as empresas com as quais o Ministério da Agricultura, o MAPA, tem parceria e foco em inovação da gestão na propriedade, na fazenda. Podemos conversar, mas assim, se ela quer conhecer, por exemplo, né, startups do agro que estão trabalhando em pecuária e gestão de fazenda, tem um estudo publicado, o Radar Agritech, um link disponível. Se você colocar no Google Radar Agritech 2021, você já vai encontrar a página, tem o estudo, lá tem os dados, né, dos sites e dos contatos, né, das 1.574 agritechs. Esse é um ponto, né? E elas são as principais agritechs que estão desenvolvendo sistemas aí de gestão para a fazenda. E no mais, precisar entrar em contato aqui com a gente no departamento também, fica à vontade. Muito bem. Samanda, de que modo... Um abraço a Giovana, né? Na verdade, é uma satisfação estar ouvindo você de tão longe, buscando informação do nosso querido Brasil. Seja embaixadora lá para nós também. De que modo a produção de baixo carbono poderia beneficiar os pequenos produtores? Boa questão também, Samantha, principalmente dessa forma consorciada, porque imagina um pequeno produtor que está num sistema produtivo que usa, digamos, seja um inoculante aí de base biológica, que ele consiga, em associação, falar, olha, o meu sistema produtivo, eu tenho aqui esses elementos que eles são de sustentabilidade, né? Ele pode vender por um preço melhor o seu produto do que um que não usa. E se você tem uma organização, principalmente consorciada, em cima, né, se ele usa, digamos, uma integração, seja lavoura-pecuária, ou se ele, de forma consorciada com outros, trabalha algum elemento de sustentabilidade que fale de baixo carbono, que ele consiga medir ou certificar. A grande questão é tangibilizar o mais simples, porque às vezes o pequeno produtor pode pensar, eu vou obter uma certificação, é muito difícil, eu vou chegar lá, vai ser muito complicado, mas busca os elementos de sustentabilidade que ele já possui. E aí, de forma consorciada, na ponta que ele vai ter mais renda, basicamente mais renda, porque o produto que, de fato, você consiga falar que o sistema que originou é sustentável, ele vai ter um preço, né, diferenciado. Então tá, pelo avançado, nós faremos mais duas perguntas, né? Não abusando da sua boa vontade. Eu acho que a senhora já nos proporcionou aí maravilhas a respeito disso tudo, mas então eu lhe faço a seguinte pergunta. Doutora Cibele, você acredita que os abatedouros móveis, utilizados no abate de suínos em algumas regiões, e que muito ajuda pequenos produtores, podem ser sustentáveis? De que maneira? Eu tive boa questão. Eu conheci um pouco do universo dos abatedouros móveis, especialmente para suínos, na Embrapa, né? A Embrapa Suínos e Aves atuou nesse desenvolvimento em parceria com algumas empresas. Essa questão da sustentabilidade vai muito do modelo, né? A gente precisa ver bem o como, né? Possível é possível, mas aí você tem que trabalhar com a cadeia de logística, né? Como é que vai ser esse transporte, como que se pensa principalmente em logística e na origem, no sistema produtivo que originou, não simplesmente o abatedouro, né? Não considerar o abatedouro de forma isolada, mas o sistema produtivo e a cadeia de logística envolvida. Se tiver um benefício de logística, você tem naturalmente um benefício que é reduzir, né, a emissão de carbono, por exemplo. Mas aí tem que ser bem trabalhado no caso a caso. Acho possível, vejo que não é bem essa a solução que existe de forma abrangente, né, e em grande número, mas possível, mas precisa se pensar. Mais um desafio para todos nós, então, né, doutor? Porque nós, como o Paraná, o Brasil, na verdade, e o Paraná, ele é feito de pequenas propriedades. Nós temos aqui Sim. Mais de 87%. Cascavel, por exemplo, é 86,7%, são pequenas propriedades abaixo de 70 hectares. Né? Então, nós temos que pensar nessa grande massa de produção agropecuária, porque faz do Paraná e do Oeste aí um exportador de proteína animal. Essa Sim. Transformação. E a pecuária da carne, mesmo pequena hoje, mas com qualidade, e um dos pilares que a senhora mencionou é a sanidade agropecuária. Sim. Eu acho que esse é o maior patrimônio que nós temos hoje no Brasil.
e isso tem que ser preservado, e eu tenho visto aí o Ministério da Agricultura, né, vocês todos, a equipe, a ministra Tereza Cristina, buscando e incentivando muito isso. E nós, no Oeste e no Paraná, prezamos muito por isso e trabalhamos enormemente nisso. Esse é o grande benefício do pequeno, né? E é graças a essa sanidade que a gente conseguiu crescer 300% aí desde 1975 como exportador de carne. Graças a essa sanidade, a China está comprando vários produtos do Brasil e a ministra é uma das grandes porta-vozes, né, da segurança do alimento que a gente está produzindo aqui. E o pequeno é o grande protagonista aí nesse cenário. Outra pergunta: tem algum software da Embrapa para gestão da propriedade de pecuária de corte para pequena propriedade? E incluindo mais uma que seria a nossa última, né? Eu falei duas. Então, carne carbono neutro. Este sistema aqui realmente ele nos chama a atenção, porque todos nos combatem a emissão de carbono e não sei o quê, e essa produção da carne, nós sabemos que a agricultura ligada nessa integração lavoura-pecuária, praticamente nós neutralizamos tudo isso e até temos um ganho em cima disso, né? Então, aí eu lhe pergunto, qual o incentivo e como estimular isso pelo Ministério? Ou o que é que nós podemos fazer através do mapa? Essas duas em uma, então, por favor, doutora. Ótimo, ótimo, doutor Paulo. A questão do aplicativo, os aplicativos que existem, eles não são dedicados a grandes propriedades, é algo bastante customizável, né? Às vezes o produtor, os aplicativos que tem, se você entrar na própria página da Embrapa Gado de Corte, você vai conhecer todo o rol que tem, o Saque Mobile, que é mais um perguntas e respostas, mas tem outros aplicativos, eles não são só para o grande, você pode entrar, baixar e verificar que eles também vão atender ao pequeno, mas a gente pode, inclusive, incentivar isso por aqui, toda vez que a gente vê uma startup falando muito no volume da pecuária, em pensar, às vezes, algumas soluções para o pequeno e coloquem as dores do pequeno em relação ao que vocês não estão vendo nos aplicativos que precisa ter, porque eu acho que hoje eles não são pensados necessariamente para o grande, mas talvez falte um olhar melhor para o pequeno. Exato. E aí coloquem as dores que a gente, né, pode colocar isso como desafio aí na cadeia da pecuária para, né, os desenvolvedores. Em relação ao carne carbono neutro, essa pergunta é a nossa pergunta diária aqui, né? A gente tem hoje, por exemplo, o Plano ABC, né, que é aquele mecanismo de financiamento de tecnologias sustentáveis, que é um incentivo, é crédito, né, a condições, digamos, competitivas, onde o produtor pode, né, implantar tecnologias relacionadas a você, quem sabe, ter um sistema produtivo, pelo menos baixo carbono, né? A gente sabe que o carne carbono neutro, tal como foi concebido, ele compreende a integração mesmo, lavoura, pecuária e floresta, para que você tenha neutralidade. Mas tem o lavoura-pecuária, que pode gerar uma carne baixo carbono, né? Pelo menos você tem um ganho aí, um delta de carbono. Então, o Plano ABC é um dos mecanismos, pelo menos para o produtor ter acesso a essa tecnologia, e a gente tem pensado em políticas públicas mais abrangentes para isso, porque o que a gente tem na ponta é essa possibilidade de falar em crédito de carbono no futuro, aí no mercado. E aí, cada vez, a gente tem compromissos internacionais de emitir menos, e aí, a partir disso, a gente pode desenhar políticas públicas de incentivo também. Então, hoje a gente tem crédito, a gente tem colocado essa discussão em agências de fomento para que a gente tenha projetos, para que a gente tenha editais que possam trabalhar com tecnologias neutralizantes também, mas, acima de tudo, a gente precisa, né, responder essa pergunta diariamente para criar novos incentivos. E o grande incentivo também é que a produção melhora, você com certeza vão ouvir isso da especialista, né? Bem-estar animal, etc. Tem várias outras vantagens que podem aí se confirmar em termos de produtividade e ganho de renda. Mas hoje a gente tem principalmente aí o Plano ABC, mas eu acredito que tem muita coisa boa por vir. É verdade. Aí é mais um desafio para todos nós e levar isso através até mesmo do Senar, né? O estímulo para a pequena propriedade, de forma que isso possa chegar da melhor. E vejo nisso aquele último gráfico seu, onde tem uma flecha subindo nessa competência de sustentabilidade, agregando aí essa carne carbono
né? Neutro. Aí, só por uma questão de distância também, entre tantas, aqui, doutora Cibele, produzimos em Alto Paraíso, em Goiás. Com quem podemos entrar em contato para o café de baixo carbono no Centro-Oeste? Excelente. Eu não. Alto Paraíso de Goiás é bem perto aqui de Brasília, Bem próximo inclusive. de vocês. É bem próximo. A gente tem aqui o Departamento de Cadeias Produtivas. Pode entrar em contato conosco, comigo mesmo, que eu faço a ponte para que conheça, caso ainda eventualmente não conheça. A gente tem o diretor aqui, que inclusive talvez fosse ele a fazer essa fala, que ele é o Alexandre Barcelos, é o diretor do Departamento de Cadeias Produtivas. Lida com várias cadeias e uma delas tem a discussão aí do café. Quem sabe a gente poder lançar como case um café carbono neutro. Só para complementando, quando a senhora menciona, nós temos também, além que nós vamos ter aqui o bem-estar animal, que também é uma forma de agregar valor e sustentabilidade, e aí pregar o selo também nessa questão, né? Nós temos o Roberto Barcelos falando também nessa carne premium, que a senhora comentou, sair do ingrediente, como que você, na propriedade, na gestão e na cria e engorda e abate, pode chegar até lá também, né? Então, também está linkado, vamos dizer, nisso aí. Eu queria dizer para a senhora, então, o nosso muito obrigado. Né? Para nós foi uma satisfação enorme poder ouvi-la e assisti-la, trazendo essas tantas novidades, e talvez algumas não, mas a grande maioria, e de uma forma assim tão objetiva e clara para todos nós. Todos que estão, na verdade, tem mais um grande número de perguntas e que nós talvez lhe encaminharemos para que a senhora possa nos responder posteriormente. Mas queremos, em nome do Sindicato Rural de Cascavel, em nome da Sociedade Rural do Oeste do Paraná também, agradecer a sua disponibilidade, né? Essa gentileza que nos faz. Agradeça a toda a sua equipe, a todos os setores aí do Ministério da Agricultura, que envolve nas cadeias produtivas, que envolve tecnologia e inovação. Dê um abraço forte na nossa ministra Tereza Cristina, agradeço em seu nome a disponibilidade de vocês de estar conosco nesse dia. Então, do fundo do nosso coração, agradecemos imensamente toda essa oportunidade que a doutora Cibele nos dá na noite de hoje. Eu fico feliz, né, e completamente maravilhado com tudo isso. E espero poder contar em outras oportunidades com a senhora também. Né? E da mesma forma, colocamos o nosso sindicato, a nossa associação aqui, à disposição. Cascavel tem hoje o nome como capital da produção, e por isso, né, a gente preza muito e somos agro 24 horas por dia, como diz o nosso prefeito, nós temos o DNA agro no sangue. Então, eu fico muito, muito agradecido, um forte abraço, né? E todos nós agradecemos a oportunidade. Tá? Um abraço, doutora Cibele, conte com a gente sempre. Eu que agradeço, doutor Paulo, muito obrigada pela oportunidade de falar aqui para vocês. Né? Tem uma infinidade de questões, você mencionou aí no final essa questão da carne premium. Eu me recordo que eu também ouvi, eu preciso só mencionar, é um tema polêmico, mas é um tema dentro de pecuária que nos chegou, inclusive na Embrapa ainda, um projeto do Alex Atala, né, que é um conhecido chefe, de trabalhar com o que ele chamou de carne de vaca velha. Né, de trabalhar alguma forma de agregar valor em utilizar, né, o gado que já passou, né, da hora, em como é que você pode agregar valor. Olha o desafio que ele começou a pensar como pessoa da ponta, né? E aí encontrou algumas propriedades na região que tinha esse potencial em ter todo um trabalho de bem-estar animal focado para que ele possa, no prato que ele vende, falar, olha, eu estou aqui com sustentabilidade porque eu estou aproveitando uma carne que não era aproveitada e que tem um sabor XYZ. Então, para você ver que oportunidade não falta, falta às vezes a gente parar, pensar o problema e tentar encontrar uma saída diferente. E o norte que a gente tem aqui hoje é sustentabilidade, então eu fico muito feliz também em ouvi-los, em conhecer um pouco da realidade de vocês, e fico aqui à disposição, porque o nosso papel é ouvir e aprender aquilo que a gente não sabe para fazer política pública que esteja alinhada com o que o setor precisa. Então, eu agradeço muito, doutor Paulo, toda essa oportunidade de estar aqui falando com vocês, e seguimos aqui à disposição, faço a ponte com
com quem vocês precisarem que seja feito, e fico muito feliz de falar aqui para vocês nessa noite. Um grande abraço aí para todos do Sindicato Rural, e também deixo, né, um grande abraço para todos que nos acompanharam aqui bravamente até nesse horário. Então, muitíssimo obrigado para todos e parabéns pela organização, né, do evento, e espero poder também acompanhar os próximos dias, que eu tenho certeza que serão palestras, né, com especialistas que vão muito enriquecer a cadeia da pecuária, não só para Cascavel, mas para todo o Brasil. Então, muito obrigada. Será um enorme prazer estar com a senhora nos outros dias. Ficamos imensamente lisonjeados com a sua participação. O nosso muito obrigado, uma boa noite, né? Agradecemos imensamente. Nós vamos continuar com o nosso sorteio agora. Boa noite, muito obrigado. Sim, perfeito. Ainda tem o sorteio, desculpa. Isso. Um forte abraço. Tudo de bom. Então, para vocês, nós agora vamos continuar, pessoal, fazendo um sorteio para aqueles que ainda estão online com a gente, né? Nós faremos o sorteio dos 2 brindes para aqueles que estão nos ouvindo. O nosso pessoal de apoio está fazendo o sorteio, e o primeiro sorteio será uma camiseta da Unidome, no sorteio de hoje. E quem será? É a Mayla Krieger. Mayla Krieger, tá? Então, você tem uma camiseta da Unidome e que o nosso pessoal de apoio vai entrar em contato contigo e realmente vai fazer a forma de você recebê-la. Agora vamos para o segundo prêmio, que é uma jaqueta da Pioneer. Hoje, quem é a nossa internauta, vamos chamar assim, a Maria de Fátima Mendonça. Maria, você, meus parabéns por estar conosco, muito obrigado, e ao mesmo tempo, então, parabéns pelo prêmio, que você é a ganhadora da jaqueta da Pioneer. Nós faremos também um contato com você, o nosso pessoal de apoio deve entrar em contato contigo e ver a forma de entregar isso para vocês. O nosso muito obrigado para vocês que participaram conosco e estão até agora. Nós queremos fazer, dentro desse encerramento, né, do primeiro dia, agradecer mais uma vez aquelas instituições que nos deram apoio para que a gente pudesse estar com vocês e oportunizando para todos nós agropecuaristas essas leituras e essas oportunidades que estão sendo trazidas pelos especialistas, pessoas ímpares que estão trazendo para nós, tanto da área pública como da área privada, que nós vamos ter na sequência nos dias seguintes. Amanhã, a nossa Temple Grande, trazendo bem-estar animal. Vocês conhecem muito bem quem é uma sumidade em termos de pecuária ao longo da vida dela, né, uma zootecnista, que professora no Colorado, da universidade, e que realmente vai nos brindar amanhã com a sua palestra. Quero agradecer, então, a Pioneer Corteva, a Metropolitana Tratores, a Primato, a Unidome e o Cicobi Cred Capital. Os apoiadores que não podíamos deixar, e a FAEP, que é a Federação da Agricultura do Paraná, e o Sou Agro, que tem sido uma grande parceira nossa, assim como os demais, para que realmente a gente possa estar com vocês sempre. E também como entidades, as duas, Sindicato Rural e Sociedade Rural, pudermos fazer a defesa de vocês todas, né? Sempre. Os anseios do pecuarista, do agricultor. Lembramos que amanhã tem mais uma live que vai iniciar às 19h30 também, com a palestrante Joana Campolina, e é uma transmissão de uma entrevista exclusiva da nossa convidada internacional, Temple Grande. Não percam, tá? O tema da nossa palestra é sobre bem-estar animal na pecuária de corte e também de leite, através da doutora Joana. Como agregar valor à sua produção por meio do bem-estar animal. É outro dia especial, trazendo para nós a oportunidade de como agregar valor na nossa pecuária para que a gente consiga realmente fazermos
essa agregação que a doutora Cibele comentou muito bem. Como que nós vamos fazer com que a nossa propriedade, a pecuária moderna, tenha um valor agregado muito maior? O nosso muito obrigado pela participação. Até amanhã às 19h30 e desejo a todos uma boa noite e um bom descanso. Até amanhã.